Olá, começa agora mais uma edição do Fórum Entrevista. E nesta semana a gente está entrevistando os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, os pré-candidatos que estão disputando as prévias, deixa eu só ver aqui, as prévias para ver quem será o candidato do partido nas eleições deste ano. E hoje a gente entrevista o pré-candidato Gilmar Tato. Gilmar é secretário nacional de comunicação do PT, ex-secretário de Mobilidade e Transportes das gestões de Fernando Haddad e da Marta Suplicy, e foi deputado federal por São Paulo. Olá, Gilmar, tudo bem? Olá, Adri. Olá, Rovai. Olá, Ivan. Tudo bem com vocês? Prazer estar falando com vocês. Legal. E para entrevistar o Gilmar, aqui ao meu lado temos... Eu sou o Renato Rovai. E eu sou Dri De Lorenzo. E aqui também temos o Ivan Longo. Olá, Ivan. Olá, boa noite, Gilmar. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Legal. E lembrando, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos aqui do canal da Fórum. E eu vou começar perguntando para o Gilmar, uma pergunta que eu tenho feito para todos os pré-candidatos que participam aqui conosco. O que levou a você colocar o nome à disposição do partido para a disputa municipal deste ano? Olha, a vontade de São Paulo voltar a ser governada por um partido progressista, como o PT. Nós já governamos a cidade de São Paulo por 3 gestões. A primeira foi a Luiza Erundina, depois a Marta, depois o Haddad. Eu participei dos 2 governos, portanto, 4 anos como secretário aqui na cidade de São Paulo, Secretaria de Abastecimento, Subprefeituras e de Transportes da Marta, e do Haddad, a Secretaria de Mobilidade e Transportes. E estou nessa cidade desde 1978, vim 13 anos para cá, já fui presidente do PT dessa cidade, coordenei campanhas da Luiza Erundina aqui na cidade, fui deputado estadual, fui 2 vezes deputado federal, a minha votação é na cidade de São Paulo. A última vez que eu saí candidato a deputado federal, tive 250 mil votos. Desses 250 mil, tive 190 mil votos na cidade. Mesmo agora para o Senado, tive quase 1 milhão de votos na cidade de São Paulo. Eu conheço essa cidade como ninguém, cada bairro dessa cidade, principalmente da periferia. Tive oportunidade, como secretário, de fazer muitas coisas na cidade, desde o bilhete único, corredor, faixa de ônibus, ciclovias, a implantação da alimentação saudável nas escolas, junto às crianças, quase 1 milhão de crianças. Então, organizei o sistema de transporte na cidade, implantei as subprefeituras. Então, somos tem muita experiência na cidade, entendeu? Então, acho que estou preparado para isso. Nós vamos passar, como você disse, né, um processo de prévia. Estamos conversando dentro do PT, os debates vão acontecer a partir agora da segunda quinzena de março, de fevereiro, são 18 debates, a prévia está marcada para fim de março, e eu espero que nesse processo todo a gente se enriquece cada vez mais com a experiência dos outros companheiros e companheiras, e o PT sai unido para a gente voltar a governar a cidade de São Paulo, que a população está precisando. Gilmar, eu tenho feito essa pergunta para os outros candidatos também. O Haddad, que era prefeito de São Paulo, teve 16% dos votos na eleição de 2016. Depois ele foi candidato a presidente, e em São Paulo, capital, sendo ex-prefeito, ele teve 19% dos votos no primeiro turno. Você teve 6% dos votos para senador, quando eram 2 vagas para senador, e 8%, se não me engano, na capital. Eu queria saber se esses números que eu estou aqui te passando, eles não são, digamos, alvissareiros, são números de muita dificuldade. Por que seria diferente agora, em 2020? Nós passamos um período muito difícil do PT, né? Principalmente em 2016, onde nós perdemos várias prefeituras aqui na cidade de São Paulo. O Haddad não foi para o segundo turno, até porque a Luiza Erundina sai candidata, a Marta sai candidata, então dividiu no campo progressista, vamos chamar assim. Mas tem uma coisa, Rovai,
que eu acho que é importante dizer. O PT é muito forte na cidade de São Paulo. Ele já elegeu 3 prefeitos, certo? 2 prefeitos, 1 prefeito. E em 2016, que foi o pior momento do PT na cidade de São Paulo, nós elegemos 9 vereadores, perdemos apenas 1 vereador. Então, significa que o PT tem uma capilaridade, uma força muito grande na periferia, nesse setor que a gente chamava do cinturão vermelho antigamente. Então, a nossa capacidade, o quadro mudou. O desgaste do governo Dória e Bruno é muito grande. Várias políticas afirmativas, políticas sociais que nós implantamos, eles tiraram. Ou a gente implantou, ou nós mantivemos. Por exemplo, eles tiraram o leve leite. Hoje você nos postos não tem médico, não tem remédio. Diminuir o benefício do bilhete único, tanto do ponto de vista de fazer as baldeações, como do tempo, prejudicando principalmente a população mais pobre que mora longe da cidade de São Paulo. A cidade está abandonada, muito buraco na cidade. Então, a política ligada aos moradores de rua, você vê que não existe, dobrou o número dessa população. Você maquiar, inclusive, os dados relacionados a essa questão, né? Os próprios apontadores, os pesquisadores apontaram isso, né? Denunciaram isso. Agora, o Ministério Público está pedindo a cassação do prefeito em função do que está fazendo em relação ao estacionamento rotativo, que foi implantado na minha secretaria na época. A gente acabou com fraude disso. Estão antecipando receita. É um protocolo aberto que qualquer aplicativo pode ser usado nessa área. Eles estão querendo dar apenas para uma empresa, para um banco. Então, em função de tudo isso, o país, o desemprego aqui bate mais forte na cidade de São Paulo. Então, por tudo isso, eu acredito, Rovai, que nós temos plenas condições, se a gente conseguir passar o que nós fizemos, tanto do ponto de vista do Brasil, governo Lula e Dilma, o que nós temos na cidade de São Paulo, deixar claro o que eles deixaram de fazer, o que eles não estão fazendo, e, ao mesmo tempo, apresentar propostas inovadoras, acho possível a gente ganhar a cidade de São Paulo e voltar a governar. Legal. Gilmar, você citou agora há pouco na sua última resposta sobre alguns aspectos que envolveram a derrota do Haddad em 2016, né? E o senhor citou a candidatura da Erundina e a candidatura da Marta, né? Bom, agora em 2020, o senhor foi o pré-candidato que mais conseguiu reunir assinaturas, né, dentro do PT, é tido como o candidato mais forte para essas prévias, e há umas 2 semanas, mais ou menos, a coluna Painel na Folha de São Paulo noticiou que a sua equipe já estaria fazendo algum tipo de diálogo, de articulação com a equipe da Marta Suplicy, né, que você citou agora na sua última resposta, que foi candidata em 2016. Essa informação procede, Gilmar? Algum tipo de diálogo para angariar o apoio dela nessa candidatura do PT, principalmente se a candidatura do PT for a sua candidatura? Veja, a Marta, ela foi a prefeitura dela, né, a gestão dela foi uma gestão bem avaliada, né, reconhecida, inclusive, pelos paulistanos. Ela tem muita força ainda na periferia. Se você fizer uma pesquisa, deve ter em torno de 10%. Ela tem sinalizado que ela quer estar junto com o presidente Lula em 22, estar junto conosco. Agora, eu acredito que nós temos que fazer um esforço de trazer os setores progressistas desse país. Ela tem falado que ela quer derrotar o Dória e o Bolsonaro na cidade de São Paulo, quer estar conosco em 22, mas eu sou daqueles que acham que não tem que dialogar só com a Marta, não. Tem que dialogar com a Erundina, que também foi prefeita em São Paulo, uma prefeita importante, que fez um trabalho na área social muito, muito grande, e o PCdoB nós temos que trazer. E esse debate, assim, o PT tem uma preocupação de lançar uma candidatura própria na cidade. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa apresentar essa candidatura, mesmo eu ou qualquer outro que for escolhido pelos filiados do PT, a gente apresentar para esses partidos, o PSOL, o PCdoB, para a própria Marta, eventualmente o PDT, se estiver disposto a esse diálogo, e outros partidos, como a Avante, partidos, vou chamar assim, não tão conhecidos. Eu acho que é isso, nós temos que somar. Se a gente não conseguir estar juntos no primeiro turno, pelo menos no segundo turno. Agora, eu sou favorável de manter esse diálogo com a Marta, não apoiando, eu acho que o PT vai ter candidatura própria, tá certo? Participar da chapa nossa como vice
é uma discussão que cabe ao PT, não cabe aos pré-candidatos. Eu tenho uma relação com a Marta, sempre tive, nunca deixei de ter essa relação. Mas quem escolhe o candidato a prefeito é o PT, e a vice tem que ser discutida também no PT, não é o pré-candidato. E ela sinalizou em algum momento que ela poderia ser vice do Haddad, do Fernando Haddad. O Haddad tem dito que não quer ser candidato, né? O próprio presidente falou para mim, na conversa que eu tive com ele, com o ex-prefeito Haddad, que acho que o Fernando Haddad tem que correr o Brasil, tem um outro papel. Então, diante disso, nós não temos um nome, uma expressão pública conhecido, né? Que possa eventualmente ser apresentado, né? Como o Fernando Haddad não quer, eu participei da gestão dele por 4 anos. Em função disso, eu acho que eu estou preparado e estou com a vontade muito grande de ser candidato e de ser prefeito de São Paulo. Gilmar. Que o Dória derrotar aqui o Bolsonaro, e fazer políticas afirmativas, ligado à geração de empregos, a investimento na área social, a cuidar de quem mais precisa, principalmente moradores de situação de rua, mas não só isso, a reestruturar o Conselho da Criança e do Adolescente, ter uma política habitacional que não tem na cidade hoje, certo? Ter uma gestão forte na área da saúde, colocando médicos na periferia, colocando remédio que não tem hoje nos postos de saúde. Então, são essas políticas que eu quero desenvolver na cidade. Gilmar, deixa eu ver se eu entendi direito. Num dado momento aí, você falou assim, olha, nós vamos fazer a pré, mas nós temos que colocar para discussão aí o nome do PT com outros partidos. Daí eu te pergunto, significa que se você ganhar as prévias, por exemplo, você topa participar de uma grande prévia na cidade com outros nomes de outros partidos para a construção de uma frente? Isso está no horizonte possível do PT hoje, ou pelo menos seu? Ou as prévias do PT são definitivas? Quem ganha, leva? Não, as prévias do PT são definitivas dentro do PT. Veja, o PT tem que apresentar, até para poder discutir com os outros partidos, nós temos que apresentar um nome. Uhum. Nesse sentido, nós discutimos com a frente ampla, sei lá, umas primárias, por exemplo, o PT apresentando 6, 7 nomes. Não, tem razão, mas é isso mesmo que eu estou dizendo. Então, a primeira coisa, o PT define um candidato, uma candidata. Certo? Definindo, apresenta para esses partidos. Se tiver nome melhor que o PT, que tenha capilaridade, desenvoltura, condições de ganhar, e que tem em cima de um programa, que é o fundamental, o programa, não é o nome, tá certo? De certa maneira, o PT sempre agiu dessa maneira. É evidente que o PT já governou a cidade por 3 gestões. Então, isso é uma força. O PT tem lideranças fortes. O PT tem opinião. A direção do PT tem opinião. Acho que o PT tem que ter candidato próprio. Agora, isso não abre o diálogo. Certo? Como você tem no Rio de Janeiro, você tem setores do PT que acham que tem que apoiar o PSOL, lá, o Freixo. Tem uma parte que acha que tem que ter candidatura própria. No Porto Alegre, a mesma coisa. Tem gente que acha que tem que apoiar a candidatura da Manuela do PCdoB. Tem gente que acha que tem que apoiar um candidato do PT. E esse processo aqui na cidade tem que acontecer também. Eu acho importante o PSOL lançar candidato, acho importante a Marta se colocar, o PCdoB se colocar, Orlando, como candidato, e a gente tentar manter esse diálogo. Se conseguirmos unificar no primeiro turno, ótimo. Eu acho que nós temos que trabalhar com esse horizonte. Se não, ter uma relação, né, de tal maneira que nós possamos estar juntos no segundo turno, e cada um no primeiro apresenta as suas propostas. Eu acho que esse é o desafio. Não é fácil, né? Essa questão de que não tem, você não poder fazer coligação no proporcional e chapa pura atrapalha os partidos. O PT não tem tanto esse problema, né? Porque já se viabilizou nacionalmente, mas é evidente que eu sei da dificuldade que tem o PSOL, que tem o PCdoB e outros partidos, no sentido de ter, às vezes, candidatura própria para poder se viabilizar, pensando, inclusive, em 22, para se manter como partido político no Brasil. Gilmar, você foi secretário de Mobilidade e Transporte na cidade, e hoje a gente sabe que a mobilidade é um dos grandes problemas, né, que as pessoas enfrentam diariamente, com horas no transporte para chegar ao seu trabalho, suas casas, enfim. Eu queria saber o que você levaria como propostas para essa área, uma vez candidato a prefeito. Olha, manter os corredores de ônibus, ampliar os corredores de ônibus, as faixas exclusivas, ampliar o sistema cicloviário na cidade de São Paulo. Nós fizemos um plano lá atrás de fazer
cada gestão 500 quilômetros, eles não fizeram 1 quilômetro em relação a isso. Nós temos que fazer um projeto agressivo de melhoria das calçadas na cidade de São Paulo, ampliar os horários e as ruas abertas, quer dizer, a restrição a carro para que a população possa se apropriar da cidade de São Paulo, manter o carnaval de rua que começou na gestão do Haddad, voltar os benefícios do bilhete único, que na nossa época era de 4 horas e tinha 4 a 6 integrações. Acho que nós temos que ter uma política agressiva relacionada à tarifa, que é no sentido de você caminhar para a tarifa zero na cidade de São Paulo. Isso pode ser através de plebiscito, da onde tirar os recursos. Nós podemos tirar recursos dos aplicativos, experiência que está tendo já em outras cidades, e esses aplicativos que nós regulamentamos na época, que foi na minha Deixa eu te interromper, porque isso muito me interessa. Você falou da tarifa zero. Isso eu perguntei ontem para o Zaratini. Eu acho que essa é uma discussão que o PT talvez tivesse que enfrentar com mais força. Então, eu queria te ouvir especificamente. Pode ser uma das bandeiras da tua candidatura a prefeito de São Paulo? Aliás, eu estou interessado, eu até vou verificar o que o Zaratini falou a respeito disso, porque eu não tive oportunidade de conversar especificamente sobre essa questão. Então, vou falar do ponto de vista conceitual primeiro, Rovai, se me permitir. Claro. Eu defendo a tarifa zero, ok? Assim como a educação e saúde tem que ser universal, pública e gratuita, o direito de ir e vir está na Constituição, e é um direito social, tem que ser público e gratuito e tem que ser universal, tá certo? Então, eu defendo a tarifa zero. Agora, eu não posso ser irresponsável de simplesmente, de forma demagógica, ficar falando, nós vamos implantar a tarifa zero na cidade de São Paulo, eu, prefeito de São Paulo. Então, o que eu acho? Nós temos que caminhar para isso. Você tem etapas. Primeiro, da onde você busca o recurso para a tarifa zero. Acho que tem 4 a 5 fontes desse recurso que nós podemos buscar. Primeiro, os aplicativos, esses usuários do carro individual, que hoje a prefeitura já cobra uma taxa, né, dos aplicativos, que eu que regulamentei. Aliás, é objeto da minha tese, a tese de mestrado que eu fiz foi sobre a faixa de ônibus. E a de doutorado é sobre o uso do viário, né? O controle do uso do viário. Então, o aplicativo é um dos... Você tem como controlar as viagens desses veículos e essa taxa servir para um fundo para a tarifa. Segundo é que eu acho que tem que ser fonte de arrecadação desse fundo. O transporte, o Vale Transporte tem que ser universal, no seguinte sentido. Se o empresário tem 500 funcionários, ele tem que contribuir com o Vale Transporte sobre os 500 funcionários. Você sabe que não é assim que funciona hoje. Hoje o empregador só paga o Vale Transportes para aquele que usa o transporte público. E nem sempre é a sua totalidade. E tem um problema no Vale Transportes que quem ganha acima de R$ 3.500, esse 6% que é descontado, não vale a pena a pessoa usar o Vale Transporte, porque o valor fica maior do que o próprio Vale Transportes. Então, nós temos que acabar com esse 6%, fazer com que todos os empresários paguem o Vale Transportes, ele serve como fundo, e esse fundo para baratear a tarifa. Por quê? Porque o transporte está lá, o metrô está lá, o corredor está lá, o ônibus está lá, está à disposição. Se o empregado não usa, não é um problema do poder público. Quem usa está sendo penalizado por isso. Terceiro, eu defendo a CID municipal. Eu fui autor, inclusive, pela deputada federal, do projeto de usar parte da CID para o transporte público. Tanto é que a PEC que tem lá, me parece que é 579, ela até hoje está com o meu nome, porque eu fui o propulsor disso. E, por último, eu defendo o subsídio para o transporte. E já existe. O subsídio do transporte, todos pagam. E você vê que o usuário do transporte ele paga 2 vezes. Ele paga a tarifa e paga pelo fato de ser um morador da cidade de São Paulo. Então, eu estou falando bastante rápido, né? Não sei qual tempo a gente tem, mas essas são as fontes. Acho que nós temos que taxar os bilionários da cidade de São Paulo. Bilionários. E se for o caso, se a gente não tiver condições políticas, vamos fazer um plebiscito. Veja, são ideias que eu quero levar para dentro do PT. Quem vai definir o programa é o PT, os partidos aliados, tá certo? Mas eu acho que nós temos que enfrentar esse debate para valer. Se for o caso, faz o plebiscito para aumentar os PTU para os bilionários na cidade de São Paulo. E, por exemplo,
Por que nós não podemos, de forma progressiva, você ter o transporte gratuito para os domingos e feriados? Entendeu? Ou as segundas-feiras, para a pessoa poder procurar emprego. Implantar o Vale Transporte para o Desempregado, que não foi implantado ainda dessa vez. Voltar o passe livre para os estudantes, que nós implantamos no governo do Haddad e eles acabaram. E voltar, inclusive, que a meia entrada do Vale Transportes, o passe livre do estudante, ele seja, o estudante possa usar, independente do horário da escola. Ele possa usar final de semana, noite, para ele poder ir para o teatro, para um parque, para um cinema, namorar. Então, é um conceito que a gente tem de ocupação da cidade, um conceito da maneira de ver a educação, ligada à cultura, ao lazer, que é um ser humano completo. Eu acho que é isso que é cuidar da cidade, né? Com respeito à diversidade que é São Paulo. Ser uma cidade da resistência, uma cidade do amor, uma cidade onde todos possam conviver, amar. E aqui ser uma cidade onde nós vamos enfrentar o governo Bolsonaro e Dória, tanto do ponto de vista econômico, neoliberal, como do ponto de vista da democracia, de conceitos do uso do espaço público e de respeito para com o ser humano. Gilmar, hoje um dos maiores desafios aí das candidaturas de esquerda na maior parte das cidades no Brasil é se reaproximar de um setor evangélico que está muito presente nas periferias, né? O ex-presidente Lula ele tem falado que essa é uma das principais missões do PT nas eleições municipais agora, que é voltar para a periferia e principalmente rearticular o diálogo com esse setor evangélico que essencialmente se voltou ao bolsonarismo nos últimos anos, né? Depois das últimas derrotas do PT e mesmo com as últimas tentativas de diálogo e inserção na periferia, caso você venha a ser o candidato do partido, qual que vai ser a sua estratégia durante a campanha para se reaproximar desse público e trazê-los para a esquerda e afastá-los do bolsonarismo? Ivan, nós temos que dialogar com o povo e dialogar com quem mais precisa, dialogar com os setores mais vulneráveis da cidade de São Paulo e dialogar com os setores mais pobres da cidade de São Paulo. E se você pegar o perfil socioeconômico dessa população evangélica, é a classe C e D. E os valores dos evangélicos, valores cristãos, são valores que não defendem a arma, não defendem a morte, não defendem a violência. São valores que têm muito a ver com aquilo que nós pregamos do PT, que é a justiça social, que é a distribuição de riqueza, que é acabar com a desigualdade, que é o amor ao próximo. Essa relação com o evangélico, por exemplo, eu sou católico, mas no final do ano passado, eu fiz uma plenária em Guaianazes, tinha 500 evangélicos, entendeu? Tinha vários pastores de igrejas pequenas, tá certo? Média, e eu tinha lá um público de 500 evangélicos. O que eu falei com esse povo? Eu não fiquei rezando lá, eu fui como uma pessoa política, tá certo? Eu fiquei falando da distribuição de renda, eu fiquei falando da questão da falta de emprego do Brasil, do que estão destruindo a nossa indústria, estão vendendo as nossas riquezas. Eu falei da falta de médicos que tem nos postos de saúde, do problema do desmonte do Conselho da Criança e Adolescente, desse aumento das pessoas moradoras em situação de rua. Então, isso, e eles estavam ouvindo e estavam concordando. Eu acho que esse é o nosso papel, assim, uma preocupação, os valores que os evangélicos têm tem muito a ver com nossos valores, tem muito a ver com as políticas que nós defendemos quando governamos a cidade de São Paulo e quando governamos no Brasil. Eu acho que é esse o caminho, vai ser uma campanha bastante polarizada, radicalizada, nós temos que, essa radicalidade é em função do aumento da desigualdade, não é porque nós queremos, mas quando eu falo da radicalidade da campanha, é não ser sectário, não ser estreito, não entrar nesse debate de separar setores da sociedade. Todos têm direito a uma cidade saudável, uma cidade mais humana, uma cidade onde todos possam conviver com harmonia, com amor. E eu acho que é essa estratégia, e conversar, dialogar, e explicar para eles que apoiar Bolsonaro, apoiar a política do Bolsonaro é a política da morte, entendeu? É a política do desemprego, é a política de vender nossas riquezas, é a política do preconceito, é a política da violência.
E acho que, nesse ponto, nós temos toda a capacidade de dialogar com nossos irmãos evangélicos e deles estar conosco. Já estiveram antes, não tem por que não estar conosco agora. Então, eu sou muito otimista em relação a isso. Agora, nós temos que dialogar, tem que estar junto com eles, na periferia, principalmente. O que não pode é achar que eles vão nos ouvir, a gente se calando e ficando, muitas vezes, escondido e às vezes, vendo-os de forma preconceituosa, que isso é o pior dos mundos para todos. Tem uma pergunta que sempre aparece aqui entre os nossa audiência aqui, nossa comunidade, que é como combater a desigualdade social da cidade e também a questão da especulação imobiliária, que ontem apareceu também bastante, né? Então, queria que você falasse desses 2 pontos e já emendar também uma pergunta sobre quais seriam as principais marcas. Você falou da tarifa zero, e aí, como o Rovai disse ontem, cada gestão petista teve uma marca, assim, né? Teve o Arco do Futuro, o Arco... Você pensa em alguma marca assim também? Olha, primeiro, São Paulo tem um orçamento de quase 70 bilhões de reais. É um orçamento parrudo, certo? Não é pouca coisa. Então, a primeira coisa, você tem que direcionar esses recursos para setores mais vulneráveis, para a periferia, tá certo? Nós temos que fortalecer a subprefeitura, descentralizar o orçamento em relação a isso, ter políticas nos bairros periféricos, quer dizer, quem mora distante principalmente, investir para valer nessas áreas, tá certo? E a segunda, isso não é pouca coisa, portanto, privilegiar de quem mais precisa, os setores vulneráveis. A outra, é inevitável, São Paulo é uma cidade desigual, você tem aqui bilionários. E quando você fala de bilionários, nós temos que ter uma política de taxar essas pessoas. E não é possível. A quantidade de lucro, de dividendos, a riqueza que tem os bancos, o setor imobiliário que você falou, a especulação de terra, a especulação de imóveis, é muito grande na cidade de São Paulo. Então, tem que manter o imposto progressivo mais específico desses bilionários, tá certo? E se for preciso, para isso nós temos que fazer plebiscito. Eu sou sou entusiasta de plebiscito, porque dá a impressão que a gente quer confiscar, que a gente está fazendo algo que não é moral. Não, deixa o povo decidir. Entendeu? Não é possível que essa gente que não sabe mais aonde pôr o dinheiro, não é possível que não tenha sensibilidade, tá certo? Então, por isso que as fontes que eu vejo é justamente isso, você usar o recurso existente, reavaliar todos os contratos que tem na prefeitura, os grandes contratos principalmente, tá certo? Ao mesmo tempo, você ter impostos progressivos, e aqui o IPTU é fundamental, e aí você não pode penalizar o setor mais pobre da população e a classe média. Você tem que focar nos bilionários da cidade. É dessa maneira que eu enxergo. Como marcas, já vou repetir. Quem decide o programa não é o candidato, tá certo? É um conjunto de ideias. Essa ideia na área de transporte eu quero levar. E estou fazendo estudos e quero aperfeiçoar esses estudos no sentido da viabilidade política, que não é questão simples, tá certo? E técnica. Portanto, que são ideias que estou lançando. Uma outra, que eu não sai da minha cabeça. Por que o Maranhão, do Flávio Dino, nosso companheiro do governador do PCdoB, consegue ter um salário dos professores lá de mais de 6 mil reais e o piso, né, dos professores no Brasil é menos de 3 mil. 2.500, por aí. 2.500. 2.500, né? 2.500, 1.600, uma coisa 2.500, assim. 2.600. Isso o piso, né? Que tem prefeituras que nem pagam. Sim. Por que a cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica, aqui está todo o conjunto, o setor imobiliário, as grandes atacadistas, bancos, e a gente não consegue dar um salário melhor para os professores da cidade de São Paulo? São coisas que eu não entendo. Assim, eu acho que nós temos que atacar essa questão. Por exemplo, então, portanto, da valorização, da profissionalização, da qualificação dessa área de educação. Eu sou professor, a minha origem tá certo? É dessa área. Por isso, eu vejo essa área como uma área delicada que nós temos que mexer. Entendeu? Morador de situação de rua.
não é possível que o Estado de São Paulo, tá certo? Marquei, inclusive, os dados, fala que tem mais de 30 mil já moradores em situação de rua, até aumentado, e ninguém cuida, dá a impressão que o prefeito não tem nada a ver com isso. Não vejo dessa maneira. Nós temos que ter uma intervenção bastante forte relacionada a isso. E aí depende do prefeito que tenha autoridade política, que tenha lado, que tenha sensibilidade, que tenha pulso, entendeu? Que atua no seu dia a dia, e que eu não vejo isso na cidade. Infelizmente eu não vejo. Dá a impressão que não tem. É só privatizar, é só tirar o Estado das suas funções, sabe? É um discurso vazio, que não tem humanidade no discurso. Então, é tirar direitos. Foi assim no leve leite, foi assim no remédio, foi assim no médico, foi assim na criança e adolescente, foi assim no bilhete único. Então, a cidade não se permite a isso. Nós temos que voltar a pulsar essa cidade de maneira que a juventude possa sair para a rua sem medo, entendeu? O carnaval de rua foi uma coisa que explodiu no governo Haddad, todo mundo achava que não ia explodir, está explodindo agora. A Paulista aberta, eu fiz uma audiência pública no vão do MASP para abrir a Paulista para as pessoas, entendeu? Dava a impressão que eu estava cometendo um crime, porque a Associação Paulista Viva estava contra, o Ministério Público estava contra, a grande imprensa estava contra, e era simplesmente para tirar o carro e as pessoas usarem a Paulista, se divertirem, andar lá com o seu cachorro, com o seu filho. Entendeu? Olha só o que é a Paulista Viva. Por que não ampliar? Você perguntou, né? Quais são as marcas? Eu acho que a primeira coisa, ampliar a Paulista. Por que tem 5, 6 horas da tarde fechar? Aquele mundaréu de gente passa os carros da CT e fecha, abre para os carros. Todo mundo fica nas calçadas e vai embora. Por que não 7 a 9 da noite? Por que não começar a abrir no sábado, à tarde? Nós abrimos o Minhocão. Por que a Paulista, para pedestre, né? Por que a Paulista não pode ser 24 horas? Por que não abrir outras ruas além da Paulista? Hã? Por que não abrir outras grandes avenidas além da Paulista? Sim, a Faria Lima. E vamos abrir ruas agradáveis. Ok, na periferia, eu sou favorável. Nós temos avenidas agradáveis, largas, bonitas, arborizadas na periferia também, tá certo? Eu lembro agora da Politécnica, eu lembro da Avenida Atlântica, na beira da Represa Guarapiranga. Mesmo na Zona Leste, você tem avenidas largas que podem ser abertas. Então, por que não? Agora, é engraçado que tudo isso para. Pelo menos o máximo que eles conseguem fazer é manter. Eles mantiveram a ciclovia, tentaram tirar, não conseguiram, mas não ampliaram 1 quilômetro. Mantiveram a Paulista, que a gente não lembra, o Dória tentou acabar com a Paulista aberta. Depois ele percebeu que a reação foi tão grande, ele manteve. Entendeu? Então, tudo isso é uma visão individualista, uma visão de que São Paulo é uma máquina. Não, São Paulo tem gente, tem 2 milhões de pessoas vivendo aqui. São Paulo é uma cidade agradável. Aqui pulsa a cultura, aqui a juventude tem as suas expressões de cultura, tem esporte, tem tudo. Nós temos que potencializar. Não tem medo do povo, não tem medo do povo. Tem que ter respeito para as pessoas. Eu acho que é possível a gente humanizar cada vez mais a cidade. É uma cidade de 1000 povos, uma cidade que respeita a diversidade. E quem não respeita tem que ser punido. Nós temos que ter pulso forte nesse sentido, para defender a igualdade de todos e o respeito a todos. É para isso que tem que ter um prefeito que tenha essa autoridade, que eu não vejo hoje, infelizmente. Ô, Gilmar, você falou aí de Paulista aberta e citou en passant a questão da juventude. E o que a gente percebe é que se o Sanders é um candidato viável hoje nos Estados Unidos, é porque ele conseguiu, lá do alto dos seus 70 e poucos anos, dialogar com os sonhos da juventude americana, né? Tanto que em Iowa, ele, nessas primárias, quando separava, estratificava o voto ali dos democratas daquela cidade, ele tinha 50%, 60% entre jovens até 35 anos de idade, que é o que eles consideram jovens nos Estados Unidos. Uhum. E aí ele ia perdendo voto até chegar a 10% entre as acima de 65. O que falta? Porque o PT não consegue fazer essa conexão, reconectar-se com essa juventude, que foi uma juventude que, de alguma maneira, quem tem 25 hoje, pode ser fruto lá dos programas do ProUni, do Enem, etc. E tal. A molecadinha, que é mais jovem,
tem irmão mais velho, e mesmo assim se criou um antipetismo muito forte, em especial nas capitais brasileiras. Eu acho que o investimento para valer em cultura, eu acho que a gente não cuidou para valer dessa área. Você vê que na periferia praticamente não tem um bairro que você não tem uma atividade cultural, você não tem rap, gente dançando, tocando, festival de poesia. Você percebe que a juventude, mesmo o funk, está pulsando isso na periferia. E o PT, muitas vezes, mesmo os governos, tentou, em algum momento, sinalizar para isso. A gente tentou, principalmente o funk, que é muito sinalizado na periferia. O Haddad tentou e conseguiu um diálogo com esse pessoal, essa periferia, juventude pobre, negra. Como que a gente dialoga com isso? Cultura, lazer, política de emprego. Você falou dessa dificuldade do jovem, mas você percebe que a maior parte dos desempregados é justamente o jovem pobre, entendeu? Então, nós temos que ter política para isso, tá certo? Você criar uma situação, e eu lembro, Orvai, quando eu comecei como office boy, tinha 14 anos, tinha na cidade de São Paulo um campeonato de futebols. Eu acho que até a TV Gazeta que fazia, não sei se a prefeitura participava ou não. Mas era uma coisa que juntava todos os office boys da cidade de São Paulo. Hoje não tem mais isso, hoje é tudo pessoal, né, de bicicleta ou de motoboy, né? Mas na época tinha muito. Então, são atividades que o poder público pode fazer. E eu estou falando isso vale na área dos esportes, tá certo? Você equipar os equipamentos da periferia na área de esportes. Está tendo uma febre que eu acho uma coisa muito legal, que essas gramas sintéticas que permite você usar aquele espaço 24 horas com iluminação. Isso nós temos que potencializar cada vez mais. Então, em cada área do esporte, você tem que ter uma ação coordenada e verificar como atinge esses jovens. Na área da cultura, a mesma coisa, tá certo? Abrir as escolas para isso. Quem falou que essa juventude precisa ficar na rua e às vezes a polícia matando, como aconteceu em Paraisópolis? Às vezes você pode abrir as escolas, tá certo? Na área do emprego, você tem que ter uma política na área do emprego para essa juventude. Então, são ações que eu vejo que é dessa maneira que a gente vai dialogar com a juventude. Entendeu? Maravilha. Então, os problemas sobre a questão da gravidez na adolescência, sem preconceito. Porque o jovem quer se mostrar, quer aparecer, ele quer se fazer presente. E o que eu percebo é que muitas vezes a gente descola, tanto no discurso como do ponto de vista de políticas públicas. Então, a maneira da gente dialogar com essa juventude é tendo propostas bastante objetivas, bastante concretas, e que eles possam nos ouvir. E para fazer com que eles nos ouçam, nós precisamos ser bastante sinceros e realistas e dizer o que nós vamos fazer para a cidade de São Paulo. Esse é o grande desafio. Não é fácil, tá certo? Mas eu acho possível, com essa renovação que está tendo na política e o PT apresentando também candidatos novos, acaba ajudando nesse processo de convencimento dessa juventude. Sim. Gilmar, você estava falando agora há poucos que essa eleição vai ser uma eleição polarizada, e com certeza vai a primeira eleição depois da eleição que levou Bolsonaro à presidência, né? E essa eleição do Bolsonaro foi muito marcada por essa rede de fake news que dominou a campanha, né? Que influenciou diretamente, como todos sabem, no resultado, e essa máquina de fake news não parou nas eleições, né? Ela continua à tona ao longo do governo. E o que eu queria saber é o seguinte, o PT, como um todo, né? Mas falando aqui de São Paulo, já que você é pré-candidato aqui em São Paulo, o PT paulistano está preparado esse ano para lidar com essa máquina de fake news? Tirou alguma lição da eleição presidencial em 2018? Como que o partido vai agir diante dessa iminente ameaça de sofrer, de ser alvo de fake news, como foi nas eleições de 2018 e ainda correu o risco disso influenciar no resultado? Ivan, eu não sei se o PT está preparado. Agora, nós estamos preocupados, bastante preocupados com isso. A gente sente que o TSE não tem agido, não tem apurado o que aconteceu na eleição de 2018 em relação a fake news, em relação ao financiamento privado dessa explosão
de mensagens, que, inclusive, que vêm de fora, quer dizer, não é só no Brasil, que aconteceu, tá certo? E esse uso indiscriminado dessas redes sociais de forma mentirosa. O TSE até hoje não apurou, e eu não vejo essa preocupação em relação às próximas eleições. Nós estamos preocupados, não é uma preocupação apenas do PT paulistano, do PT do Estado de São Paulo, mas é do Brasil. Nós já temos um grupo de trabalho trabalhando, estudando essa questão de como nós devemos intervir, e aí não ser só uma ação do PT, mas uma ação dos setores progressistas, e que envolve, inclusive, você começar a falar a verdade. E a estratégia da campanha é uma estratégia que nós, é evidente que essas novas mídias e a maneira que eles atuaram de fake news, nós estamos atentos. Não sei se vamos conseguir barrá-los o suficiente. E, ao mesmo tempo, nós temos que nos preparar de forma estrutural, e aí significa de você perder tempo na parte de criar conteúdos, de ter inteligência, de ter recursos para a gente fazer dessa disputa também, né, nessa área. É uma preocupação que a gente tem, evidente. Hoje está mudando completamente a maneira de se fazer campanha. Não se faz mais campanha praticamente com papel, né, com panfletos, com carro de som, com comícios. Então, a televisão está cada vez menos, o tempo de televisão cada vez tendo menos importância. Ao mesmo tempo, é o que nós temos. A gente também não pode achar que, de repente, pode de novo acontecer uma candidata que a gente nunca viu falar e ninguém conhece ter 2 milhões de votos. Pode ser que esse comportamento não seja igual. Então, o que eu poderia dizer é isso. Nós estamos atentos, estamos estudando, e uma maneira de a gente se contrapor isso é falar a verdade e enfrentar, e apresentar nossas propostas, e que usar todas as ferramentas existentes. A capacidade de convencer e de atingir o objetivo, eu acho que essa parte da política que compete a nós enfrentá-los. Por isso que vai ser uma campanha ainda polarizada, e que nós temos que defender o nosso legado, dizer o que eles não estão fazendo com o Brasil, com o Estado e com a cidade de São Paulo, e, ao mesmo tempo, apresentar propostas inovadoras que nós possamos conquistar corações e mentes dessa população tão sofrida da cidade de São Paulo. Gilmar, queria agradecer muitíssimo a participação nessa entrevista aqui no canal da Fórum no YouTube, dizer que a gente continua a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Amanhã teremos Paulo Teixeira aqui no canal. Lembrar que você que está nos assistindo pode ser membro do canal da Fórum. Membro ou membra. Membro ou membra, é só clicar ali, seja membro, você participa de lives exclusivas e tem vários outros benefícios. E passar para o Gilmar das suas últimas saudações finais aí no nosso programa de hoje. André, Novai, Ivan, eu agradeço a oportunidade, parabenizo pelo trabalho de vocês, um trabalho de guerrilha urbana, mais persistente, de se contrapor uma mídia tradicional e que procura diversificar as ideias e abrir espaço para todo mundo. Eu só tenho a agradecer esse espaço e dizer que vocês têm todo o nosso apoio. Gostaria, numa hora, independente dessa questão da disputa de pré-candidatos, do eleitoral, hoje eu sou secretário nacional de comunicação do PT. Nós poderíamos fazer um debate com outras pessoas, pode ser com os outros partidos também, ou não, específico sobre essa questão do que fazer em relação às mídias alternativas e como se contrapor a esses fake news que acontecem em todo momento no Brasil. Então, é um debate que merece mais atenção e eu estou disposto a ajudar nesse processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Gilmar. Sorte aí. Obrigado. Força aí. Beijos a todas, beijos a todos. Beijos. Até.